Olá a todos, bem-vindos ao Caras do Franco, habitual presença dessa série de conversas aqui nos canais digitais do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Hoje temos um convidado, um interveniente nas artes importante na atualidade. É multifacetado, aliás, ele completa esta cadeia das artes, como músico, como produtor, como empresário e é um parceiro estratégico para várias entidades, incluindo o Franco. A programação do seu festival, um dos maiores, se não o maior festival de música deste país, também estende a sua programação aqui ao Franco. Falo-vos do Festival Asgo, mas também como músico através de uma banda que é uma referência para este país, sobretudo quando pensamos música alternativa. Os 340 mililitros, que são uma referência importante também para a nossa música e quando falamos da internacionalização. Tenho hoje o prazer de conversar com o Sr. Paulo Chibanga. Muito obrigado pela presença, Paulo. Como é que estás? Obrigado, David. Obrigado, Franco Moçambicano, por me receber. Estou bem, sinto-me bem, apesar de todas essas dificuldades que estamos a correr hoje em dia, mas estou bem. Vai ser uma grande conversa. Vamos percorrer nas tuas memórias, vamos falar do Asgo, vamos falar dos 340 mililitros, vamos Uhum. falar de Two Man Volume, mas claro, vamos falar sobretudo do Franco, a sua relação com o Franco como um interveniente nas artes. E como sempre, nós procuramos conhecer também o percurso dos nossos convidados. Quem és tu, Paulo? Oh meu Deus. Parece fácil, mas é difícil, não É difícil porque é um percurso um bocadinho alongado, mas Paulo Chibanga, como bem disseste, é um artista, é um empreendedor, é um gestor, é um produtor cultural envolvido nas indústrias criativas. Já vão lá mais de 10 anos ou um bocadinho mais. Uh, Quando falamos de 1999, foi um ano do primeiro lançamento da banda que mencionaste agora, 340 mililitros. Esse lançamento que foi feito pela Sony Music, na altura uma das primeiras bandas a serem assinadas, moçambicanas. Na altura tinha o Jimmy, tinha assinado com a Universal, e 340 mililitros foi uma dessas bandas que deu esse passo, e principalmente alternativo, no som alternativo, para assinar este disco. Pronto, a partir daí foi esta longa viagem, longa carreira, após várias digressões, vários anos de música pelo mundo e com base, claro, na África do Sul. Decidi voltar para casa. Falamos agora de 12 anos por aí. Nessa altura que vim para casa, a ideia era de também trazer um bocadinho daquilo que foi o meu aprendizado, e aquilo que eu gostaria que fosse o meu legado. Daí que nasceu o Festival Asgo, que é um festival de intercâmbio, de colaboração entre artistas, na cidade de Maputo, multifacetado, festival de diversidade e multicultural, um, que é o Asgo. Uma pergunta importante. O que representa a banda 340 mililitros para si, do ponto de vista de encarar a música e perceber a cadeia criativa? Representa muito, primeiro por ser uma banda experimental. Pronto, este tipo de banda fez com que, para mim pessoalmente, procurasse um caminho de investigação, né? O nosso ritmo, que é uma mistura de, vamos lá dizer, reggae, dub, assim, com um espírito assim muito longe de marrabenta, podíamos dizer, hip hop em algum momento, fez com que nós nos abríssemos a esta plataforma, e assim criando um dos sons mais, diz-se em inglês, cults, que correram entre a África do Sul e Moçambique, tornando essa banda que nos chamam Mozambicans, criando este som de Mozambican. Então representa realmente a união entre os povos, algum espírito daquilo que podemos chamar de Ubuntu, né? Da junção das nações e a maneira de estar. Yeah. E claro, não podemos falar do percurso dos 340 mililitros sem falar de Two Man Volume. Explica-nos isto, como é que surgiu esta conexão e, enfim, e o que de alguma forma foi relevante nessa junção que acaba por complementar aquilo que diz, não é, o Ubuntu, essa Yeah. ideia de união entre os povos. Não, basicamente o Two Man Volume nasce através de algumas sessões que fazíamos jam session, no famoso clube de jazz, o Baseline, onde eu, o Tiago
fazíamos várias sessões lá e nessa sessão conhecemos o Dave Bergman, que é o baixista da banda Tumena Volume. Aí acompanhávamos vários artistas neste jam session, alguns deles tornaram-se grandes nomes sul-africanos, como é o caso da banda Squatter Camp, ou Proverb, ou Zabs The Last Letter, e muito mais, mesmo a Tandiço, a Simpio Edana também. E através dessas sessões o que acontece é que o Tumi identificou este grupo e na altura ele tinha uma vontade de fazer um livro, porque o Tumi é aquilo que chamam de slam poetrist, não é? Ele sempre foi um poeta, hoje em dia as pessoas conhecem ele como um MC, mas ele na altura estava a escrever um livro e queria que tivesse uma banda que acompanhasse. Daí começamos a primeira atuação, na verdade, foi para um show de televisão, para o Fat Joe Live, e a partir daí pegamos o conceito de fazer esta banda que era de slam poets e começamos a caminhar um bocadinho mais a caminho do hip hop. Uma dessas vezes conhecemos uma banda holandesa denominada Relax e ficamos muito inspirados pelo conceito que eles tinham, a versatilidade que eles tinham, e apostamos neste ritmo e nesta maneira de estar, e aí nasce o Tumi na Volume. O Volume, eu, o Tiago e o Dave Bergman e claro, o Tumi. Yeah. Fantástico. Foi importante contarmos isto para o nosso público também conhecer um pouco desse percurso e saber um pouco mais das suas influências artísticas que dão origem ao Paulo Gestor da cena artística. E vamos falar agora do Franco. Qual é o primeiro aspecto que lhe remete ao Franco? Mas pronto, antes ainda, falando das influências artísticas, que é interessante, eu saio aqui de Moçambique, antes de percorrer para a África do Sul, estava na escola de música, tinha o meu professor que era o professor Luís Filipe. Na altura, antes, tocava com o professor Orlando, tocava com o Moreira, com o Ivan, então eu tenho um background de jazz quando eu saio aqui de Moçambique. Portanto, ouvia também várias bandas de hip hop, de rock. No entanto, criei também uma banda com músicos conceituados do momento, que é o caso do Elder Gonzaga. Minha primeira banda de música foi com o nome Human Nature, o Dino Miranda, eu e o Elder, um trio que a gente chamava na altura este ritmo que é o hardcore, que é uma mistura de hip hop rock, não é? Pronto, era só para falar um bocadinho aí só daquilo, da influência, exatamente. E claro, e também falar dessa geração, né, que é uma geração que hoje em dia continua a fazer música, continua a fazer arte, Elder Gonzaga, Dino Miranda, Moreira Xunguissa e tantos outros nomes importantes da cena musical local, não é? Acho que isso é um dado muito importante. Sim. E o Franco? Qual a primeira grande memória tua do Franco? Uau, Franco sempre foi esta casa cheia de energia, que nos apresentou grandes obras, não é? A nível musical e artístico. Mesmo antes de ter a oportunidade de atuar no Franco com a minha banda 340 ml, já vinha e tinha a vontade também de fazer parte deste palco, desta sala grande, não é? Quem não toca no Franco, mesmo até hoje, ainda não chegou a algum patamar sério. Por isso, o Franco sempre trouxe esta seriedade no espectro musical moçambicano. Portanto, para mim, sempre trouxe-me esta alegria trabalhar com o Franco. Todos os concertos que nós fizemos aqui, posso dizer que foram muito bem sucedidos. Dos maiores números que nós tivemos, já tocamos aqui com 300, já tocamos aqui com Tumena Volume, e sempre foi uma alegria. E claramente que hoje em dia temos a parceria que temos com o Festival Asgo, onde parte da programação passa do Franco moçambicano. Fale-me da parte musical, né? Como músico. Eu não sabia, por exemplo, desse dado, que passaram aqui como Tumena Volume também, não é? Eu sei dos 340 ml, passaram por aqui, mas Tumena Volume. Sim. Fale-me dessas sessões, o que foi importante nessa altura vir aqui ao palco de Franco e vocês, porque vocês são uma banda que se consolidou muito na África do Sul, e vir a Maputo e encontrar uma estrutura dessa na vossa cidade, como é que foi essa experiência? Ainda tens memórias disso? Não tenho, claramente. Olha, não só através da minha carreira musical tive a oportunidade de fazer várias digressões, portanto
falando do franco moçambicano, já toquei em outros centros culturais franceses em África. E esta é a melhor sala, para já. A melhor sala, de maior dimensão, e qualquer artista africano, na verdade, anseia vir a esta sala que é do franco moçambicano. Já tocamos no Senegal, na Nigéria, em vários sítios, e somente nesta sala, né, que encontra-se condições, principalmente hoje em dia, da maneira que está equipada ainda, e o espaço, em termos de dimensão, é o melhor sítio. Portanto, nós, se não me engano, tocamos no franco finais de 90, alguma altura por aí. Voltámos a tocar isso com Tumi na Volume também na altura, e com Tumi foi ainda mais especial, tocamos na sala de galeria, ok? Já tocamos em vários sítios aqui, já fizemos concertos na sala pequena, já fizemos concertos na sala grande. Com o Tumi fizemos ali na galeria algo muito interessante, na altura até tivemos uma participação do Mr. Arson na altura, bem interessante. Mas pronto, aqui sempre foi uma casa muito alegre, sempre fomos muito bem recebidos aqui nesta casa. Qual é o papel do franco para a afirmação de um coletivo como os 340 mililitros, Tumen de Volume, ou qualquer outro coletivo da cidade de Maputo que segue uma cultura mais alternativa? Qual chega a ser a grande contribuição do CCFM nesse sentido? Pronto, eu acho que a contribuição é clara, é a infraestrutura, não é? É a possibilidade do músico ter um apoio todo integrado, né, que possa lhe possibilitar fazer aquele show que ele sempre desejou. É aqui no franco que nós assistimos às grandes produções, não é? Por ser uma casa que oferece a possibilidade de fazer o teatro, a dança, a infraestrutura está toda aqui, então é fácil sonhar no franco. Nós sempre que estivemos aqui no franco, sempre sentávamos um mês, né, para pensar em que ideia, como é que a gente vai apresentar-nos no franco, mesmo porque também o ouvido do público do franco tem uma crítica muito elevada. Não espera, um público passivo. Não esperam aqui ver um concerto qualquer. Sempre que é apresentado um show no franco, vemos até... posso dar um exemplo, assim um bocadinho mais acima, que é os shows do TP50, que é um exemplo típico, né, que mistura, existe esta mescla. Então, aqui existe esta oportunidade da gente se reinventar e realmente pôr um show de verdade que poderíamos pôr em qualquer parte do mundo. E vocês também são mencionados por vários artistas como a primeira grande referência, sobretudo dessa geração que a partir dos finais dos anos 90 começa a aparecer na cena musical, como primeira grande experiência também de música ou de banda alternativa relevante nesse sentido de nos introduzir novas linguagens, explorar novos conceitos. Vir aqui ao franco e mostrar isso também sentem que foi importante para despertar esta esperança e certeza para outros músicos que seguiam esse caminho alternativo e não encontravam referências muito próximas? Claramente que sim. Sempre que, e mesmo para nós, como banda, sempre que tivemos a oportunidade de ver outros grupos com uma expressão próxima daquilo que é a nossa, vamos lá dizer, o nosso anseio, a nossa vontade, sempre nos coloca naquela posição de dizer, olha, nós também conseguimos fazer, nós podemos chegar lá. Falo claramente de bandas hoje em dia, como é o caso, por exemplo, da banda Grammar, né? Que é uma banda totalmente que vem desta influência. Esta é uma banda que viveu, que bebeu daquilo que são as raízes de uma banda como 340 mililitros. Falo dessa, que posso falar de outras mais, que simplesmente o sonho de poder tocar nesta casa e a visão de que aquele ritmo pode chegar lá, né? Aconteceu. Falamos também de bandas como Rasa e Trem, bandas como Azagaia, que é possível dizer que o alternativo pode chegar aqui. Agora, o meu maior sonho é ver o Pandes aqui, por exemplo. E outros ritmos da cidade, porque também este tipo de artista começa a pensar que precisa de estar num outro patamar, não é? Então, para mim, o meu sonho é esse, é fazer esse cross e ver como é que é possível também trazer outras coisas. Houve um desafio também muito bem feito, acho que foi pelo artista Cloro, não é? Na altura quando ele colocou-se o desafio de encher esta sala, porque realmente é preciso ter tarimba, não é? Mesmo em tempos de Covid, é preciso ter tarimba para encher o franco.
não é? De forma Consistente, robusta, não é? consistente, é preciso ter mesmo tarimba. Então é um bom exercício, é um exercício que consegue nos facilitar que nós consigamos nos medir ou medir a intensidade do nosso público, do nosso acesso. Portanto, esta sala permite-nos isso. São 600 lugares, mas 600 lugares, quantos enchem esses 600 lugares, não é? Portanto, é um desafio interessante sempre se ter. O que pode representar do ponto de vista de nova etapa para o Franco e para a cena musical, por exemplo, abrir-se esse cruzamento entre o alternativo, o popular, por exemplo, essa perspectiva do Paulo de colocar aqui o Panza também a fazer seu show, o que pode significar para a cena musical em Moçambique? Eu acho que aqui tem uma coisa que é clara, que é quando me perguntaste qual era a mais-valia do Franco, é a infraestrutura, é o padrão, estamos a falar de qualidade. Então, este cross vai obrigar com que os artistas caminhem, melhorem no padrão da apresentação dos seus shows, por exemplo, e mesmo padrão de sonoridade ou de atuação. Então, este é que é o benefício, não só por dizer que, olha, eu consigo encher o Franco, não é? Porque existem vários artistas que conseguem encher o Franco efetivamente, vamos lá dizer, dos ritmos Panza e outros que conseguem, mas ao chegar a este palco, e talvez neste momento é a dificuldade que eles tenham, quer dizer, eu não me posso apresentar assim de qualquer maneira, vamos lá dizer, com backtracks ou sem ter preparado um show que é realmente forte. Muitos deles vêm aqui a esta sala. Eu dou um exemplo, por exemplo, a primeira vez que nós programamos, e talvez deves te lembrar, Cláudio Ismael no Festival Asgo. E o Cláudio, uma das coisas, e vários outros artistas, mesmo a Anitta Macuaco e vários artistas, a primeira coisa que eles se colocavam com o desafio, olha, nós não podemos nos apresentar no Asgo de qualquer maneira. E isto tornava-se, né? Então é este desafio que o Franco coloca, que ao mesmo tempo, ao abrir este espaço, né, vai melhorar o padrão da apresentação dos artistas locais, e ao mesmo tempo trazer uma nova dimensão, uma nova audiência, né? Eu acho que a ideia aqui é sempre abrir mercados. O Franco já tem uma audiência clara, né? Que é de artistas, são criativos, mas talvez precise de abrir o espaço um bocadinho para uma audiência que nunca esteve aqui. O Paulo é gestor, disponibiliza e coloca no mercado vários serviços e bens culturais, sobretudo a música. O que o Franco te diz sobre o preço de um artista? Pronto, é como eu disse, o Franco, a casa, o nome, os números dos lugares que tem aqui na sala permite-nos fazer uma análise franca, básica e imediata sobre este artista. Volto a fazer uma relação com aquilo que é a nossa história e experiência com o Asgo. Nós, como gestores, claramente temos que pagar aos artistas ou aos produtos criativos aquilo que eles merecem ser pagos. Então, mas como medir isto? Como é que é feito esta medida? Como é que alguém diz, ok, eu cobro 100 mil meticais, cobras 100 mil meticais, porquê? Quais são as bases? Não é? É por isso que diz que tu és melhor... Vales aquilo até o último show, né? Exatamente. Se encheste o Estádio Nacional de Desempenho, e é por isso que a maioria das vezes estou aqui nesta casa para assistir espetáculos. Eu venho assistir espetáculos aqui porque quero entender exatamente, número 1, qual é o desempenho daquele show, okay? Como é que ele funciona, okay? E número 2, quantas pessoas vêm a este show. Há shows que aqui certamente são clássicos. Timbila Mzima no Franco é um clássico. Goruano no Franco é um clássico. E é aquilo que eu digo, são shows que estão garantidos. E aquelas 600 pessoas vêm assistir a essas bandas e consegue-se perceber que, sim, esta banda está neste patamar e merece o nível de tratamento ou o nível de negócio a ser feito. E outras também dá para analisar qual será o processo e até onde elas vão e qual será o alcance, o potencial, vamos lá dizer. Esta banda tem potencial ou não? Muito interessante, não é? É assumir que este é um espaço também onde os produtores, os programadores, gestores
os compradores de arte vêm aqui para apreciar, é uma montra, na verdade, Sim, sim, sim. para isso, não é? Yeah. E como é que esta montra também para o Asgo, de modo particular, como é que esta montra também foi importante para o Asgo crescer, o Asgo se impor como marca e o Asgo conseguir, sobretudo nos últimos anos, ser um festival que equilibra os vários públicos. Já foi construindo vários públicos o Asgo. Pronto, boa questão que colocas. Para nós, como a Zgo, mais do que uma montra, porque isto é como organização Cuzula, é uma montra, nós viemos aqui a casa e viemos avaliar, escolher, ver que grupos estão preparados ou quais são as novas tendências, vamos lá dizer, mas o Franco é muito mais do que isso. O Franco, para o Asgo, é uma incubadora. Nós incubamos projetos aqui, temos uma parceria com o Franco, vamos lá dizer, há mais de 7 anos por aí, onde nós dedicamos a sexta-feira, que é a abertura do festival, para um projeto de colaboração, em que temos uma parceria com a Ilha Reunião, entre o festival e o Franco, e trazemos vários artistas da Ilha Reunião. Já trouxemos cá Christine Salem, Nathalie Natiem, para colaborações com artistas moçambicanos, passam uma semana a fazer residência, preparam um show que é apresentado à sexta-feira no Franco e no sábado no Festival Asgo. Depois de estar montado, começa a caminhar para aquilo que é o circuito Igoda, o resto dos festivais, que é o Bushfire. Portanto, isto para nós é uma incubadora, é um espaço propício que é para os artistas poderem fazer esta interação. E o que procuram na Ilha de Reunião? Esta é uma pergunta que sempre desperta muita atenção, não é? O que nós procuramos? O que procuram do ponto de vista de sonoridade dos artistas? Eu coloco esta pergunta e me explico porquê. Porque nós temos relações históricas. Sim, mas eu gostei, por isso que talvez eu ia trocar o que eles procuram aqui. Exatamente, e é uma pergunta dupla. Eu acho que é o que é que eles procuram aqui. Mas diz-me, da tua experiência com Christian Salem, Saia também esteve cá. Sim. Músico não é o que eles procuram aqui, prontos. Além de ser uma grande potência, uma província ultramarina da França, tem a capacidade de cooperar, tem, vamos lá dizer, a capacidade de financiar alguns projetos. Nós, através da parceria que temos com o Festival Saquifo, não é? Conseguimos montar alguns projetos deste tipo, e um deles é este tipo de colaboração. Mas, entretanto, quando vamos para a cena artística, criativa e mesmo histórica, fomos então a descobrir que existe uma relação, não é? Claro que estamos a falar dos moçambicanos que foram parar a ilha, que era uma ilha não habitada na altura, não é? E que tornaram-se nativos da Ilha Reunião. Portanto, os nativos da Ilha de Reunião procuram as suas raízes em Moçambique, e elas são através dos ritmos, música, dança, não é? Nós estamos a falar que 600 anos atrás a ilha estava colada aqui a Moçambique também, na altura que a Madagascar estava um bocadinho mais colada para aqui, então existe também este intercâmbio das pessoas, então existe uma mistura e uma vontade dos povos estarem juntos, e sempre que nós tivemos os artistas, por exemplo, falamos da Nathalie Natiembe, ela passou muito tempo aqui a investigar as raízes dela e a procura, mais do que tudo. Yeah. E claro, é também esta janela que permite uma relação entre o Asgo e os outros festivais, falou do Saquifo. Sim. Como é que isto também está de alguma forma a contribuir, não só para o festival, mas para outros projetos, porque eu sei que na delegação liderada pelo Asgo, outros projetos de arte daqui de Moçambique, outros artistas seguem neste roteiro. Como é que isto tem sido importante para a afirmação da cena artística local na região, não é? Porque eu acho que temos grandes desafios de afirmação, primeiro na nossa região. Sim. Portanto, isto aqui começa com um projeto com o Bushfire. Na altura tinha o nome de Firefest, ok? A ideia inicial do Firefest era criar um circuito de colaboração e fazer com que os artistas moçambicanos e os artistas suates pudessem fazer este intercâmbio, não é? E abrir espaço e palco para estes artistas. Fomos aos bocados aumentando um bocadinho o raio, trouxemos o Baseline Festival, depois disso
fechamos também com o Sakifo Festival. Ambos os festivais, Sakifo e Bushfire, sempre tivemos relações muito fortes. Bushfire, nós tocamos na primeira edição com 340, o Sakifo também. O diretor do Sakifo era o manager do Tumina Volume 340 Mil, então sempre tivemos uma relação muito direta. E o que acontece é que então decidimos formar um circuito, né? A nossa maior vamos lá dizer, missão é criar um roteiro, ok? E começamos aqui, vamos lá dizer, pela SADEC, né? Onde nós podemos criar o primeiro, vamos lá dizer, turnê, um artista internacional. Vamos dar o caso, por exemplo, de o falecido Oliver Mtukudzi. Ele conseguiu fazer um roteiro, né, com mais de, vamos lá dizer, 6 festivais, que outrora era um bocadinho difícil de ter. E mesmo hoje em dia está-se a tentar. Estamos a falar que temos muita dificuldade logística em África, no geral. Então, ligar os países sempre foi uma dificuldade. E o nosso objetivo com o IGODA, que é o circuito IGODA, é criar este acesso entre os países e começar a dizer, ok, é possível fazer digressões, é possível que os artistas moçambicanos possam chegar a Ilhas Reunião. Desde que começamos a fazer o circuito, vários artistas já estiveram lá. Estamos a falar de Deltino Guerreiro, estamos a falar de Grama, estamos a falar de Roberto Chitsonzo, estamos a falar de Goruan, vários artistas. Então a Swazi, muitos mais já estiveram lá. Então a ideia realmente é de exportar e dar acesso a mercado aos artistas moçambicanos e rodagem, mais do que tudo. Yeah. Paulo, quando é que os 340 mililitros vão voltar a esta casa para nos oferecer música? Boa, olha, essa aí é de mestre. Essa é de mestre, bom. Eu recentemente contei uma história que há 2 anos atrás, um bocadinho antes dessa história de Covid, nós fizemos um espetáculo. Fomos convidados para fazer um espetáculo. Foi uma proposta ambiciosa, mas que conseguiu nos colocar no palco, ok? E foi um grande momento para a banda, ok? Acho que sentimos-nos novamente como se tratasse de 10 anos atrás. E pronto, eu acho que nada está encerrado. Né? Existe muita expectativa, muita esperança, mesmo porque depois deste concerto recebemos várias propostas para atuações. Então pronto, eu acho que é só aguardar mesmo que um desses dias a vontade, né? Será feita. Sim, voltamos. Claramente que nós não poderíamos voltar a um outro lugar senão a esta casa e a este palco. Isso está claro. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Eu disse. Há muita história, não é? Muita história. Espero que um dia o Asgol lance um livro com todas as experiências, porque eu sei que há um projeto muito forte de edição de livros e espero que sejas também tu esse protagonista. E Paulo, ainda temos poucos minutinhos, né, para terminar a nossa conversa. Eu queria perceber o seguinte mesmo, é uma questão para terminar. Sobre dinheiro, não é? Que é um grande problema para projetos de arte aqui em Moçambique e em África no seu todo. O que a França nos ensina sobre esta ideia de criação de meios, estratégias para buscar dinheiro e buscar consolidar os nossos projetos? Ao longo desses anos, na sua relação com a França, com o Franco e com tantos outros projetos, o que conseguiu perceber? Essa pergunta também é assim um bocadinho, assim, tipo um truque, né? Mas pronto, eu acho que é assim, nós já trabalhamos com várias instituições, o Franco uma delas, Instituto Francês outras, Agência de Desenvolvimento Francês também, e sempre acho que existe uma abertura e uma vontade do governo francês em apoiar a cultura. Isto está claro, é evidente, e portanto eu acho que é algo sempre que nós devemos tomar em conta como criativos, que existem oportunidades, não? Eu talvez deixaria por aí. Muito obrigado pela presença, Paulo. Foi um prazer enorme termos conversado. E até a próxima. Estamos juntos. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, malta.